Boa noite! Vereador Rodinei Candeia apresenta propostas que solicitam transparência ao Poder Executivo. Transparência já é um princípio constitucional, né? Então ele decorre também de outros princípios de administração pública, né? Mas a gente vê que aqui na ponta, aqui no município, muitas das vezes eles não são executados, não são exercidos como devem. Regina Costa dos Santos pede informações à administração municipal sobre o transporte escolar. Os ônibus do município do transporte escolar servem para outros municípios, mas não serve para o nosso. O nosso deixa enferrujando no pátio da prefeitura. E na última semana, Altamir dos Santos apresenta 3 novas indicações. Vamos fazer também todos os encaminhamentos necessários, né? Porque além das crianças aguardarem um tempo exposto ao período assim de chuva, de sol, tem muitas crianças que moram muito longe. Confira agora no canal da comunidade. O vereador Rodinei Candeia protocolou 2 projetos de lei que tratam de transparência por parte do Poder Executivo. Eles dispõem sobre obrigatoriedade de divulgar o cronograma de obras em andamento e os valores gastos pela Prefeitura em publicidade. Nós não podemos deixar de lembrar sempre que quando a gente fala em administração pública, nós estamos falando em dinheiro dos cidadãos de Passo Fundo. Não é o dinheiro do prefeito, não é o dinheiro do vereador, é o dinheiro dos cidadãos. E o exercício do gasto desse dinheiro, ele tem que ser muito responsável. Nós temos, por exemplo, várias obras acontecendo no município, mas eu próprio estava tentando agora acessar o portal de transparência e é extremamente difícil para você saber qual é a obra, qual é o cronograma da obra, quais são os pagamentos, o tempo de duração, né, se tem aditivo, se não tem. Então, esse projeto quer esclarecer. Bom, foi contratada a obra, ok. Mas e como é que ela vai ser realizada, como é que ela vai ser executada, qual é a previsibilidade que nós temos sobre isso, alguns ajustes que sejam feitos. Isso hoje não se tem controle nenhum, então o projeto visa dar essa transparência. O segundo, ele trata da publicidade. Eu procurei no portal Transparência e não há nenhum gasto diretamente com as empresas de comunicação. O que tem, excepcionalmente, algum ano ou outro, alguma agência, empresa de comunicação, mas o recurso do cidadão é enviado para uma agência de publicidade que não se sabe lá por qual critério, manda para os meios de comunicação sem controle nenhum público. Isso não pode acontecer. Então, os 2 projetos visam dar maior controle e transparência, tanto para os vereadores na sua função de fiscalizar, quanto para o próprio cidadão poder exercer o direito de saber onde é que seu dinheiro está sendo gasto. Ele também destacou que a prestação de contas pode ser exigida e fiscalizada por qualquer cidadão e que está prevista em lei. Transparência já é um princípio constitucional, né? Então ele decorre também de outros princípios de administração pública, né? Mas a gente vê que aqui na ponta, aqui no município, muitas das vezes eles não são executados, não são exercidos como devem. Então a gente, nesta linha de fazer cumprir essa obrigação de ter transparência, a gente faz projetos como esse, né? A gente vem falando sempre da necessidade. É bem simples, é como eu disse, o dinheiro que está aqui dentro da prefeitura foi tirado do bolso de um cidadão que trabalhou para ganhar isso e que está contribuindo para que melhore a vida dele. Então a gente quer saber o seguinte, se esse dinheiro está sendo aplicado efetivamente para melhorar a vida do cidadão ou está sendo gasto aonde, né? E quando é gasto numa obra que é concreta, como ele está sendo gasto, como essa obra está sendo executada. Então sim, a ideia é cada vez mais exercitar esse princípio da transparência. E os projetos receberam apoio de outros vereadores e vereadoras que se manifestaram na tribuna em favor das matérias. Eu já manifestei na sessão anterior o total apoio a esses 2 projetos. Eu acho que quem ganha com eles é a população de Passo Fundo. Lembrando que transparência é um princípio básico da gestão pública. Quando a gente olha para o portal Transparência do município de Passo Fundo e a gente compara com outros municípios, a gente vê o quanto ele não é claro, não é acessível.
E ele não facilita em nada a fiscalização da utilização do dinheiro público. Aqui o senhor trata de 2 assuntos. A questão das obras, que embora a gente acompanhe as licitações, mesmo nos processos de licitações eles são confusos. Porque tem que ficar procurando, catando edital aqui, ali, lá, né? E não tem de forma clara essa questão do cronograma. E no que se fala a questão dos gastos com publicidade, isso ainda é mais gritante. Porque tu não encontra nem nas licitações. É mais grave ainda. Hoje a gente não sabe como que está sendo executado o orçamento do município, orçamento esse que passa por esta casa. Em tese, o orçamento, a lei orçamentária, deveria ser claríssima, né? No que vai ser a utilização dos recursos. Isso já não acontece na lei orçamentária e a gente vem alertando para isso há algum tempo. É uma descrição genérica que tem na lei orçamentária. Mas quando a gente olha para o portal Transparência, que daí deveria ter o acesso a essas informações, ainda é mais grave. Penso que quando a gente avança em transparência, a gente avança em gestão eficiente dos recursos dos nossos cidadãos. E eu acho que essa tem que ser a nossa luta, independente de governo A, B ou C. Mas os instrumentos de fiscalização, eles precisam ser claros. E, infelizmente, no município de Passo Fundo, isso não acontece. Nem os pedidos de informação desta casa são respondidos como deve quando se fala em gastos do dinheiro público. Isso tem nos preocupado, a gente tem denunciado, e está aí 2 projetos de lei que merecem a nossa atenção. Totalmente favorável aos projetos de lei do vereador Rodinei Candeia. Como disse a nossa colega Regina, nós, ao acessarmos o portal da transparência, não conseguimos encontrar muitas informações, mesmo tendo alguma capacitação para isso. Quanto mais pessoas que gostariam de saber, mas que não têm o conhecimento, não encontram absolutamente nada, acabam vindo até os nossos gabinetes em busca de alguma informação de transparência. Então, quanto mais a administração pública for transparente, melhor para a comunidade, melhor para a administração. Então, vereador, tens todo o meu apoio. E no próximo bloco, a vereadora Regina faz pedido de informações sobre o uso de ônibus para o transporte escolar. Sua CNH está vencida ou está quase vencendo? Você só poderá dirigir com ela até 30 dias após o vencimento. Os documentos necessários são a CNH ou qualquer documento de identidade e um comprovante de residência. O primeiro passo é comparecer ao CFC de sua escolha para apresentar a documentação e tirar a foto que sairá na nova CNH. Depois, retire a guia para pagamento das taxas do Detran RS. E pague o valor na rede bancária conveniada. Realize o exame de aptidão física e mental no CFC. Se você é motorista profissional, talvez precise fazer mais alguns exames. Agora, é só aguardar em torno de 5 dias úteis e ir buscar o documento renovado no CFC, entregando o documento anterior vencido. Liderar a transformação, ter coragem para desbravar novos caminhos, ser pioneiro.
Essa é a energia da Petrobras há 70 anos. Uma energia que está em quem faz parte dessa história. E é com essa energia que vamos liderar uma nova jornada, a da transição energética. Porque a gente sabe a importância de pensar no hoje. Mas também sabe que é importante pensar no amanhã. Porque quando a gente coloca a nossa energia em pesquisa e inovação, novas tecnologias viram novas fontes de energia. Quando a gente coloca energia nas pessoas, diversidade vira respeito, vira inclusão. E quando a gente coloca energia em dar o nosso melhor, o melhor acontece. No presente e no futuro, com uma transição energética justa. Liderar uma transformação desse tamanho começa com uma energia. A sua, a nossa. Petrobras, 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, União e Reconstrução. Perguntas como: onde estão os ônibus escolares que não estão no pátio da prefeitura? E ainda, quanto o município gasta por mês em transporte escolar? Foram feitas pela vereadora Regina Costa dos Santos em pedido de informações ao Executivo Municipal. Na tribuna do Parlamento, ela justificou. Tem um projeto tramitando nessa casa que esteve em primeira discussão. Vou pedir para o Miqueias ir passando para mim as fotos. Estive hoje no pátio da prefeitura, onde estão lá 3 ônibus e um micro-ônibus. Eram 6 ônibus e 2 micro-ônibus. Primeira coisa é fazer o pedido de informação para saber aonde que foram parar os outros. Esse é um questionamento, considerando que não passou aqui por esta casa a doação deste bem que é do município, é um patrimônio do município. Não importa se foi o governo federal, estadual ou municipal que pagou, é patrimônio do município. Ônibus esses que não estão sendo utilizados e estão em plena condição. Conversei com os servidores que trabalham com a manutenção, disseram que todo ano é feita a manutenção, está em dia os ônibus para rodarem. No entanto, o município contrata uma empresa terceirizada para fazer o transporte escolar. Segundo o portal do município, são 40 linhas, 28 rurais e 12 urbanas, 19 empresas que são contratadas por licitação. Pode ser que não dê conta de todo o transporte escolar, mas boa parte o urbano dá. Ônibus esses que, se a gente for observar os que estão rodando no transporte escolar, têm mais qualidade do que os que são contratados pela licitação. Um deles, inclusive, tem a acessibilidade. Tem elevador para cadeirante. Um outro ônibus, que era um dos grandes, era o melhor, não está mais com o município. Foi doado para uma instituição, foi doado para outros municípios. Ou seja, os ônibus do município do transporte escolar servem para outros municípios, mas não serve para o nosso. O nosso deixa enferrujando no pátio da prefeitura, o que é uma vergonha. Isso é mau uso do dinheiro público. E o vereador Altomir dos Santos protocolou indicações na última semana, sugerindo ações ao Executivo junto ao trânsito, à iluminação pública e a uma escola municipal. Vamos entender melhor sobre cada uma delas. Importante explanar para a população em questão dessa indicação, que é uma escola lá no bairro Leonardo William, né? Onde muitos pais, muitas famílias, moradores daquela região lá, têm algumas dificuldades diárias. Momento de levar os seus filhos para a escola Eloy Pinheiro Machado, dia, sol quente, as crianças aguardam lá um período lá para entrar na escola. Dias de chuva, situação mais complicada. E também dias de frio, né? Propriamente aquele sereno ou uma garoa, traz assim um grande risco
das crianças terem assim adquirir assim uma gripe, uma pneumonia. Então assim, que o nosso poder executivo se sensibilize e agilize esse pedido, essa necessidade o quanto antes, porque tem outras escolas onde temos fazendo visitas e vamos fazer também todos os encaminhamentos necessários, né? Porque além das crianças aguardarem um tempo exposto ao período assim de chuva, de sol, tem muitas crianças que moram muito longe, né, da escola Eloy Pinheiro Machado, que estamos trabalhando também a necessidade do atendimento do transporte público, transporte escolar, para buscar essas crianças, né? Mas isso vem ao encontro porque as crianças caminham a certa distância e algumas uma longa distância para chegar até a escola. Então, a chegar ali e ainda ter que aguardar assim com essas dificuldades, nós entendemos assim que precisa ter uma atenção urgente. O bairro São Luís Gonzaga tem umas ruas lá de grande movimento, onde todas as ruas são assim importantes, né? Deixamos bem claro para toda a comunidade. E essas que ainda não foram contempladas com a iluminação de LED em alguns bairros, que a administração municipal sim tem assim uma celeridade mais rápida, porque em questão assim dos moradores, nessas localidades que a gente faz umas indicações ouvidas pelos mesmos, tem alguns pontos assim que as famílias se direcionam aos seus trabalhos no período da noite, de madrugada. E essa rua do bairro São Luís Gonzaga, ela hoje necessita assim, de uma atenção urgente em questão da iluminação pública, né? Como tem algumas mais, né, também naquela região lá, que temos fazendo assim umas visitas noturnas e conversando com alguns moradores para também fazer as indicações necessárias. Essa indicação sobre o trânsito, mobilidade urbana, vem ao encontro assim da Presidente Vargas. Neste momento está recebendo algumas benfeitorias, obras, né? E entendemos assim, pelo alto volume de veículos, né? Um grande fluxo de veículos naquela região, naquela cidade, essa rotatória, ela hoje está sem sinalização, em questão assim de alguns acidentes que aconteceram e vem acontecendo, por a falta de ainda não ter sido instaladas as placas de pare, né? Então, entendemos assim a urgência e a preocupação, porque se está trazendo risco de vida, está acontecendo acidentes, a nossa administração ela tem que ser ágil, eficaz, rápida, para prevenção de vida, né? E o Jornal da Câmara desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e uma boa noite.